Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Quero fazer com vocês uma reflexão sobre 5 pontos que às vezes nós temos na nossa vida e não nos damos conta de que esses 5 hábitos é o que estão aos poucos nos sabotando, nos destruindo, nos corroendo e impedindo de alcançar outro nível na nossa vida, né? Eu considero que a nossa vida, fazendo uma analogia com vocês aqui, que a nossa vida é como se fosse uma construção. Imagina um prédio, né? Um prédio, para ele ser firme e aguentar o teste do tempo, as intempéries da natureza, ele tem que estar alicerçado, tem que ter alicerces firmes, bem colocados, porque senão na primeira dificuldade, intempérie, alagamento, tempestade, tremor de terra, ele vai ruir. A nossa vida é a mesma coisa. Então nós temos que ter bases sólidas. Se as bases são contaminadas, a tendência é que na primeira dificuldade que a gente passa, a gente vai ruir, não vai saber lidar com isso. Isso é inteligência emocional, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre 5 hábitos que às vezes nós não nos estamos dando conta de que esses 5 hábitos estão destruindo. Então é um vídeo de autoanálise, um mergulho intrapessoal. Tudo bem? O primeiro hábito que às vezes não é saudável e nós cultivamos é a procrastinação. Procrastinação vem do latim, procrastinare. Resumidamente, é você adiar para o amanhã o que você tem que fazer hoje. Bem simples assim, né? E às vezes nós adiamos o que temos que fazer. A procrastinação é uma negociação com o tempo. E nós não podemos negociar com o tempo. Primeiro porque o amanhã não existe. É interessante que para os gregos, na mitologia grega, o Cronos, que é o deus grego que estava relacionado ao tempo oportuno, diga-se de passagem, ele era representado como uma figura careca. O careca, ele tinha uma trança muito grande de cabelo bem na frente da cabeça, na parte frontal da cabeça. Uma trança, mas o resto da cabeça toda era careca. Para os gregos, a oportunidade, quando vem, você tem que agarrar ela de frente. Porque se quando a oportunidade passar, você perdeu ela. E por que você perdeu? Porque a oportunidade para os gregos era o Cronos, era o tempo oportuno. Então quando o Cronos vem, como ele só tinha uma trança de cabelo na parte da frente, você tinha que agarrar ele de frente. Porque quando ele passa, ele é careca, você não consegue pegar mais o cabelo dele. Interessante essa analogia que os gregos usavam, que ilustra pra gente aqui a nossa realidade hoje. A procrastinação é perder o tempo inteiro o Cronos, é perder o tempo inteiro a oportunidade. A procrastinação é você ficar adiando, é um adiamento. Eu até coloquei no papel que eu tinha que fazer isso hoje, eu até coloquei no papel que eu tinha essa tarefa, esse objetivo, mas eu posso fazê-la amanhã. É uma autonegociação. Você negocia com o tempo. E é interessante porque o tempo não existe. O tempo é um conceito relativista. Tem um matemático e físico atual, contemporâneo nosso, Carlo Rovelli, ele escreve um livro muito interessante, ele é italiano, que chama A Ordem do Tempo. Para Rovelli, o tempo ele é relativo e não existe como um domínio absoluto, igualitário. Para você, o tempo pode passar de uma forma, para mim de outra. Portanto, a percepção de como o tempo passa, ele é relativo, é subjetivo, depende de cada indivíduo. Ou seja, não negocie com o tempo. Não deixe para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe para fazer depois o que você tem que fazer agora. Faça o que tem que ser feito. O tempo, ele pode ser usado ao seu favor se você não procrastinar, ou ele vai ser o seu pior inimigo se você for um procrastinador. Se você delegar para o tempo aquilo que você tem que fazer hoje, ou seja, amanhã eu faço, você delegou para o tempo, você delegou para amanhã, você deu para ele a tarefa. É uma obrigação minha, só depende de mim, mas eu vou deixar para o tempo fazer. Amanhã eu faço. Você jogou na conta do tempo, você está procrastinando. E toda vez que você procrastina, você está adiando a sua vida. Você está delegando para o tempo aquilo que é responsabilidade sua. E quando você faz isso, o tempo é cruel. O Cronos, lá da mitologia grega, ele é cruel, ele não perdoa, né? E por ele ser cruel e não perdoar, amanhã o tempo vai passar assim, ó, e você não vai nem perceber. Mas passou 3, eu deleguei para amanhã, mas passou amanhã, depois de amanhã, e você não fez e perdeu a oportunidade de fazer, porque você perdeu o tempo oportuno. Então a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida é não procrastinar. E não procrastinar também é não ser hedonista. Como Epicuro falava, nós temos uma natureza dentro de nós que busca o prazer a qualquer momento, a qualquer custo. Prazer a qualquer custo. Então, se você é a pessoa que negocia com o tempo e com o prazer,
eu vou deixar para fazer amanhã isso, porque eu prefiro fazer isso. Você negociou o seu objetivo, se entregou ele, delegou ele para o tempo, e negociou ele e vendeu ele por um prazer momentâneo. Isso é infantilidade, imaturidade. Homens, e aqui eu estou falando homens não no sentido de gênero, mas no sentido de espécie humana, homens, ou seja, homem e mulher, maduros, não delegam para o tempo e não negociam os seus objetivos em troca de valores prazerosos, momentâneos. Então, às vezes, você tem que fazer mesmo você não querendo. Às vezes, você tem que executar aquela tarefa, aquele objetivo, mesmo que apareceu uma oportunidade melhor. Mesmo que apareceu a vontade de assistir Netflix. Né? Aquela série que você tanto quer zerar ela. Aquele futebol com os amigos, aquele videogame que você quer jogar. Homens maduros não negociam seus objetivos em prol de prazer. E outra coisa, não terceiriza a tomada de decisão para o tempo. Não joga para amanhã algo que tem que ser feito hoje. Portanto, não procrastine. Não procrastine. Vou frisar mais uma vez. Não procrastine. Não terceirize para o tempo aquilo que você tem que fazer hoje. E não negocie os seus objetivos, suas metas, em troca de seus prazeres momentâneos. Tem que sacrificar. A vida é uma constante roda de sacrifício. Tem que sacrificar, porque sem sacrifício não vai rolar. Segunda característica que faz parte desses 5 hábitos que não é saudável você cultivar na sua vida é a autossabotagem. Autossabotagem é quando eu me engano. Eu legitimo a não tentativa de nem entrar na guerra. Né? É quando eu crio, segundo Freud, racionalizo, coloco um monte de coisa, um monte de desculpa para racionalizar e justificar, legitimar a minha não ida a uma batalha. Ah, não vale a pena fazer esse concurso? Por isso. Porque o Beltrano falou, porque o Ciclano falou. Não vale a pena investir? Por isso, porque a gente está assim, vou morrer amanhã? Vou investir? Né? E o amanhã chega, você terceirizou para o tempo. Você terceirizou sua vida para outras opiniões. O amanhã chega e você não fez o que tinha que ter sido feito. Então, a autossabotagem é o segundo passo para eu ser um fracassado, para eu ser um derrotado. A autossabotagem não permite eu avançar. A autossabotagem faz com que eu crie um monte de desculpas, um monte de legitimações para legitimar aquilo que, para não me arriscar. Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque só passa em concurso quem tem esquema. Eu não vou investir porque só enriquece no Brasil quem é filho de herdeiro rico. Ou quem é ladrão, quem corrompe. Eu não vou não vou dar o braço a torcer, pedir perdão no casamento para resolver meu problema com a minha cônjuge ou com o meu cônjuge, porque se eu fizer isso, ele vai entender que ele está certo e tal tudo mais. Então você começa a criar um monte de desculpas, um monte de explicações que não fazem nexo racional nenhum, para legitimar sua autossabotagem de um avanço. Um avanço para ser uma mulher, um homem mais maduro. Um avanço para ser uma pessoa, um profissional mais maduro. Para ser um investidor mais maduro. Para ser um indivíduo espiritual mais maduro. Um cidadão mais maduro. A autossabotagem cria mentiras e essas mentiras viram verdades. É interessante que você pode mentir para todo mundo. Você mente para muitas pessoas. Você mente para os seus pais, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus amigos. Você mente. É natural. Vivemos no mundo da mentira. Tem gente que fala que a era que nós vivemos hoje é a era da pós-verdade. É uma era que cultiva a mentira, a falsidade. Né? Mas você não pode mentir para você mesmo. Tem gente que consegue mentir para ela mesma, né? Mas não pode. No fundo, você sabe que é mentira. Essa desculpa que você deu para você mesmo, você sabe que é mentira. Então tire isso da sua vida. Para de mentir para você mesmo. Para de criar justificativas que não são verdadeiras. Você sabe, no fundo, que isso que você está cultivando aí no seu coração é mentira. Então, joga isso fora. Para de se enganar. Não tenha medo de encarar a verdade. Porque isso está te auto-sabotando. Está te derrubando. Está te impedindo de subir a um nível novo. Está te impedindo de progredir como pessoa. Como pai, como mãe, como marido. Como profissional. Está te impedindo. Então não se sabote. Para de criar mentiras para você mesmo. Pessoas maduras
estão dispostas a lidar com a verdade. E a verdade dói. Tem a famosa frase que a gente conhece, que é: mentiras confortantes ou verdades dolorosas. As pessoas maduras, então, estão dispostas a ouvir as verdades dolorosas. Porque as mentiras são confortantes, mas não são combustível para você melhorar. Ninguém cresce na vida com mentiras confortantes, mas sim com críticas, verdades construtivas, desconfortantes, que vão te levar a um nível mais alto. A terceira característica que faz parte desses hábitos não saudáveis é a falta de disciplina e rotina. Falta de disciplina e rotina é quando eu não tenho uma rotina fixa de disciplina. Eu começo a fazer exercício físico e hoje eu acordei cansado, não vou ir. Hoje está garoando, não vou ir. Hoje está chovendo, não vou ir. Eu comecei a fazer um regime. Mas hoje eu acordei meio assim ou meio assim, então não vou fazer essa dieta. Só por hoje. E você negocia. Quebrou a disciplina. Porque no militarismo, a disciplina ela é constante. Disciplina se constrói através da constância. Inclusive é um slogan da Polícia Militar, né? Lealdade e constância. A constância é aquilo que você prova através de um tempo. Viu? Se a procrastinação você terceiriza pro amanhã, você joga pro amanhã aquilo que tem que ser feito hoje, a disciplina é o oposto da procrastinação. A disciplina faz com que você tenha domínio da atitude no momento e você não terceiriza para amanhã e faz o que tem que ser feito hoje. A disciplina é o antagônico da procrastinação. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter uma rotina saudável. Então, a disciplina, você faz, executa, mesmo não querendo fazer. Você estuda mesmo estando cansado. Você faz o regime mesmo não estando com vontade. Pessoas maduras praticam a disciplina no dia a dia. Eu não estou com vontade de trabalhar, mas eu tenho que trabalhar. Eu vou trabalhar. E a vida não é só aquilo que eu quero fazer. Uma vida madura é entender que eu tenho que fazer aquilo que eu não quero. Faz parte, tudo bem. E uma pequena porcentagem dessa vida é fazer aquilo que eu quero. Uma pequena porcentagem. O problema é que uma geração imatura que a gente vive hoje inverteu esses valores. A grande porcentagem é aquilo que eu quero fazer e a pequena é aquilo que eu não quero fazer. E é o contrário. Grande parte das coisas que você tem que fazer na sua vida, dos seus hábitos, da sua rotina, das suas atitudes, do dia a dia, é o que você não quer fazer, mas tem que ser feito. E você faz com maestria. Pessoas maduras fazem isso. Então, policie a sua disciplina, tenha disciplina. Se você colocou o hábito de praticar exercício físico, faça exercício físico, custe o que custar. Se você colocou o hábito na sua vida de estudar, estude, custe o que custar. Estando cansado. Eu estou cansado, mas faça, estude. Se você colocou o hábito de ter um casamento saudável, de cuidar da sua esposa, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos, mantenha isso constante, porque a constância ela se prova com o tempo. Como eu falei, se na procrastinação você terceiriza para o tempo, para amanhã, na disciplina você não terceiriza para o tempo, você traz para o hoje. Com a disciplina você assume a responsabilidade do hoje e faz. E executa o que tem que ser executado. Com a disciplina você toma as rédeas e fala: por mais que eu não queira, eu não vou jogar para amanhã, eu vou fazer agora. A disciplina você prova que você tem ela com o tempo, com constância. Disciplina não se constrói de um dia para a noite. É através de tempo. No mínimo 3 meses. Segundo alguns... Tem um livro muito bom, que é O Poder do Hábito. Fala que para você construir hábitos saudáveis é no mínimo 3 meses. Então vamos colocar aqui esse livro como referência. No mínimo 3 meses para você criar hábitos saudáveis. Mas para você construir esses 3 meses, tem que ter disciplina. Porque se você fez uma semana, na segunda semana você parou, se auto-sabotou. Mas eu estava chovendo. Mas eu... Não crie desculpas. Não crie desculpas para legitimar a falta de disciplina. Não crie desculpas para legitimar sua falta de indisciplina. Tem que ter disciplina em todas as áreas da sua vida. Se não tiver disciplina, não progride em nada. Investimentos é isso. Eu lido com investimentos. Investimentos você tem que ter disciplina. Não adianta você começar a investir 1 ano e no segundo ano você chutar o balde da barraca e parou. Joguei para o alto. De investidor passei a ser um consumidor. Não faz sentido. Então... tudo se constrói através de rotina, disciplina. O quarto hábito que nós podemos refletir nesse vídeo é sobre
o consumo excessivo de redes sociais e entretenimento, que eu acho que é um dos problemas que mais tem afetado a nossa geração. A geração, principalmente a geração que nasceu, os nativos digitais, né? Que nasceram com as redes. Hoje você tem esse aparelho aqui que pode fazer atrocidades. É um computador, tem um mundo à sua disposição. Basta fazer assim na tela que você tem tudo à sua disposição. Isso é um perigo. É bom se você saber usar a seu favor, mas é ruim se você deixar ele te dominar. E como tem acontecido, tem dominado as pessoas, né? Infelizmente, tem pessoas que são viciadas hoje em redes sociais. Coisas que vai fazer você procrastinar, coisas que vai fazer com que você se auto-sabote, só informações tóxicas, faz você sair da sua disciplina. Então, o consumo excessivo de redes sociais tem criado algo que em 2024 entrou no dicionário de Oxford, que é a síndrome ou a doença do cérebro podre, por incrível que pareça. O que é o cérebro podre? O cérebro podre são pessoas que consomem tanta porcaria nas redes sociais, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, sei lá, Instagram, qualquer outra rede que existe aí, Twitter, né? As pessoas consomem tanta porcaria, tanto vídeo fútil, curto, que ela perde a capacidade de raciocínio crítico, que ela fica uma pessoa infantilizada. O cérebro fica literalmente podre, intoxicado com informações fúteis, coisas banais. Então ela não sabe lidar com ela mesma, não sabe lidar com o outro, não sabe lidar com a vida, não sabe lidar com as dificuldades da vida, não sabe lidar com nada, porque ela está com o cérebro podre. Literalmente é isso. Então as redes sociais, elas podem ser usadas a seu favor se você não se tornar um viciado. Colocar limite. Daqui para cá eu não vou. Tem aplicativos que você consegue baixar no Play Store que conseguem fazer a medição de quanto tempo você perde no celular e ele mede exatamente quanto tempo você perde em cada rede social. Cara, se você passar num dia, se você não trabalha com isso e passa no dia mais de 1 hora no Facebook, Instagram, só vendo a vida dos outros, me desculpa, é 1 hora da sua vida jogada fora. É 1 hora da sua vida fútil. O que você... Vamos fazer uma comparação. No dia de 24 horas, você passou 1 hora no mínimo vendo futilidade, você tem que ter passado no mínimo 2 horas vendo coisas úteis, que vai te agregar valor. Como pai, como marido, como profissional, como empresário, como indivíduo. Ah, eu não passei nem 5 minutos lendo um livro, vendo um vídeo que agrega valor. Então, cara, o que você está fazendo da sua vida? Então, mulher, o que você está fazendo da sua vida? Está perdendo tempo. Sai disso aí. Se livra. É um processo de desintoxicação. Tem que se desintoxicar para o seu cérebro não ser um cérebro podre. O quinto ponto dos hábitos que nós temos que analisar na nossa vida é a mentalidade negativa e vitimista, que muita gente, infelizmente, também tem. Parece que a gente está numa epidemia de vitimista, né? A epidemia de vitimista são pessoas que pensam que o mundo conspira contra ela. Ah, tudo conspira contra a minha vida. O sistema, o universo, Deus, a política, o Estado, minha família, meus pais, meus irmãos, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu trabalho, tudo conspira contra você. E presta atenção, se você se posicionar como vítima, o universo, a vida, as pessoas, a sociedade vai te tratar como vítima. Porque eu me posicionei como vítima, eu sou vítima, e o mundo vai te tratar como vítima. Não aceite algo que não é digno para você. Não seja vítima. Você não pode ser vítima. A vítima, ela quer da pessoa ou das pessoas algo que eu acho ultrajante, que é pena. É um termômetro para você. É quando você está, quando a sua moral está muito em baixa. Use esse termômetro para você medir isso. Quando eu quero que as pessoas tenham pena de mim, comiseração de mim, é porque nesse termômetro a minha moral está lá embaixo. Mas está lameada. Porque uma pessoa saudável não quer pena dos outros. Não exige pena dos outros. Eu não quero que você tenha pena de mim. Não quero. Porque a pior sensação que alguém pode ter do outro é pena. Não se posicione como vítima. Assuma os seus erros. É muito mais nobre assumir e falar: eu errei e isso não vai mais acontecer. Eu fiz mesmo e pronto, acabou. Do que terceirizar para alguém. Ah, mas eu fiz isso porque eu pensei assim. No fundo, você sabe que é mentira. Você fez porque você queria fazer mesmo. É covarde, não assume sua responsabilidade. Homens nobres
Homens corajosos, mulheres nobres, mulheres corajosas, pessoas maduras, assumem seus erros, assumem as suas dificuldades, assumem a rédea da sua vida e não aceitam que as pessoas veem como vítima. Não, eu errei mesmo, pronto, acabou. Eu não estudei mesmo, pronto, acabou. Eu gastei mesmo, pronto, acabou. Eu errei mesmo, me perdoa, pronto, acabou. Não tem desculpa, eu errei, pronto, acabou. Isso é nobre. Assumir os seus erros mostra maturidade, autoconfiança, segurança. Mostra uma pessoa confiante nela mesma, madura. É raro você ver isso hoje, muito raro. As pessoas não assumem suas responsabilidades, se acovardam, criam desculpas. Então, não seja vitimista. É o primeiro passo para você assumir a rédea da sua vida, não se colocar como vítima e começar a assumir as atitudes da sua vida. Porque o vitimista, ele espera sempre do outro. O vitimista é aquela pessoa que espera com expectativas. O que é expectativa? Expectativa é você esperar dos outros reconhecimento. É você esperar dos outros uma autoavaliação sua. É esperar dos outros você ser promovido. É esperar dos outros. Aí quando a promoção não vem, quando o elogio não vem, quando o afago não vem, você se frustra. O vitimista, ele mergulha no mundo de expectativas. Não podemos ser vitimista, cara. Não seja vitimista, pelo amor de Deus, não seja vitimista. Porque o vitimista, ele é uma criança de 40 anos, uma criança de 30 anos, de 50, eu conheço vitimista de 60 anos. É uma criança, biologicamente tem 60, mentalmente tem lá seus 10 anos de idade, seus 8 anos de idade, ainda continua uma criancinha. Não seja vitimista. Pessoas maduras não são. Pessoas maduras assumem as suas responsabilidades e não vivem de expectativas. E quem não vive de expectativas não se frustra. A frustração é para quem vive de expectativas. Então, se você não é vitimista, você não tem expectativas. Se você não tem expectativas, você não se frustra. E se você não se frustra é porque você tem metas. E metas não dependem dos outros, só depende de você. Metas só dependem de você. É você que tem que fazer acontecer. E como que eu faço acontecer, Caio? Eu tenho metas para ser um bom investidor, para ser um bom pai, para ser um bom marido, para ser um bom empresário, para ser um bom profissional. Tenha atitudes. Não procrastine. Não se auto-sabote. Tenha disciplina. Crie rotina saudável. Pare com o consumo excessivo de telas, consumo excessivo de porcaria, aplicativo, consumo excessivo de rede social, que não agrega nada na sua vida. Não tenha uma mentalidade negativa. Essa é a fórmula básica. Fazendo isso, os seus alicerces estarão saudáveis. E daqui para frente, meu amigo, minha amiga, daqui para frente é um passo para você criar hábitos saudáveis. E hábitos saudáveis geram pessoas emocionalmente saudáveis. Fazendo isso, você vai progredir como pai, esposa, marido, filho, filha, profissional, empresário, cidadão, seja o que for. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha agregado valor na sua vida. Um beijo no seu coração. Indique para alguém assistir esse vídeo. Até o próximo. Deus abençoe.